Boa noite. Então, deixa eu ver só aqui. Hoje, então, nós temos o prazer de receber a professora Flávia Benali. Agora está todo mundo silenciado. Então, vamos lá. Professora Flávia Benali, graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Santa Cecília, mestre em biomateriais pela Universidade de Ibirapuera, especialista em implantodontia, professora de pós-graduação em implantodontia, especialista em dentística, doutoranda em ciências odontológicas, practitioner em PNL, criadora do curso de Gestão para Dentistas, GFPD, curso de Técnica de Venda pelo INEHX. Então, hoje nós temos o prazer de recebê-la com você a palavra. Pode dar sequência, professora. Muito obrigada por... Muito obrigada. Me chama de Flávia, que eu me sinto muito mais... É estranho, né? Porque você é meu professor, me chama de professora, eu comi assim. Acho até estranho. Gostaria de agradecer mais uma vez, é um prazer estar com você, falando de um assunto que eu já vou explicar bem rapidinho, como eu cheguei nessa jornada da gestão, né, e o que me trouxe até aqui. Então, é um prazer estar falando para dentistas, para colegas. Acho que a nossa profissão ela é uma profissão que, se a gente se une, né, a gente consegue sempre crescer, sempre evoluir, avançar, e a prova disso é esse grupo que o doutor criou, né, o doutor Marcelo criou, que a gente consegue ter troca de conteúdo, interação. Eu não conhecia aquele grupo, né, que implante é esse, entrei, eu já várias vezes fui lá no grupo para verificar tipo de implante, e a gente consegue se ajudar e sempre crescer. Eu falo que aprender, a gente nunca para de aprender, né? A gente aprende sempre a cada dia. E eu quero falar aqui, enquanto eu estiver falando, vocês podem abrir o microfone, podem perguntar, porque gestão é um assunto mais... as pessoas costumam achar mais chato, né? Eu tento trazer de uma forma bem leve, bem animada, de certa forma, apesar de eu parecer uma pessoa mais séria, eu tento trazer de uma forma mais animada, para não ficar uma coisa muito densa, muito pesada, muito carregada aqui, e a gente acaba dormindo em cima do computador. Então, vocês podem me perguntar, tirar dúvida, tá? Eu vou ensinar algumas coisinhas para vocês hoje, mas acho que o principal vão ser alguns insights em relação à nossa gestão do nosso consultório. Eu não sei qual é eu acredito que pelas fotinhos que eu estou vendo aqui, pelas câmeras que estão abertas, acredito que todos que estão aqui têm consultório, ou têm clínica, ou são sócios de consultório, ou alugam um espaço, mas já atendem no seu espaço, já tem o seu local de atendimento. E a gestão, por mais que a gente não goste tanto, ela precisa estar muito atrelada a essa nossa rotina. Tá? Então, eu vou trazer para vocês assim assuntos que talvez despertem uma curiosidade de fazer, um pouco de precificação, que é uma das coisas que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, mas é importante a gente fazer. E para quem não sei pela idade de vocês aqui, para quem está no começo ou ali nos primeiros 10 anos de profissão e nunca parou para fazer isso, é uma excelente oportunidade para fazer. E quem já está mais avançado na profissão, mas de repente quer repensar, ver se os valores estão dentro do que a gente espera para o segmento, é uma oportunidade bem bacana aí para a gente poder também conversar. Eu vou projetar minha tela para vocês e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Se vocês tiverem alguma coisa, alguma questão. Deixa eu voltar. A aula é rápida, tá, gente? Não vou ficar aqui me demorando muito. O Zoom dá para colocar as câmeras aqui do lado, né? Para eu poder ver vocês, ver os rostinhos de vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Achei que dava para ocultar quem estava sem vídeo. Pronto, vou deixar mais aqui, que aí eu consigo ver vocês. Então, boa noite, doutor Marcelo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui falando com vocês.
Já coloco aberto o meu contato, vocês têm o meu WhatsApp lá no grupo. Vou colocar meu Instagram no final dos slides, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem dúvida, estou super aberta lá para ajudar vocês, até mesmo que seja no particular. Às vezes não quer perguntar no grupo, pode me chamar, que eu estou ali para ajudar vocês e responder dúvidas de alguma forma. Então, o doutor Marcelo já me apresentou, tá? Eu coloco isso daqui só assim, porque quando eu comecei a falar de gestão, o Instagram é fogo, né? As pessoas começam a ver o que você está fazendo e aí começa as especulações. E uma das coisas que eu ouvia quando eu comecei a falar de gestão, ela está falando de gestão porque ela não atende, ela não clinica, ela não tem paciente. E na realidade, gente, eu ainda tenho e vou continuar tendo o meu consultório, onde eu atendo. Tenho a parte acadêmica da faculdade, onde eu trabalho, onde eu ensino, e também estudo, né? Então, atualmente, como o doutor Marcelo falou, eu estou fazendo o meu doutorado, estou aí no meio dessa jornada doida que eu me enfiei, mas estou aí nessa busca. Então, é só para mostrar para vocês que eu comecei a falar de gestão por outras questões, e não porque eu parei de atender, ou porque eu não faço mais nada no consultório. Na realidade, é o contrário. Eu comecei a falar de gestão, eu comecei a estudar isso porque eu queria trazer para dentro do meu consultório melhores resultados. Eu cheguei no estágio que, quando eu estava lá com os meus 6 anos de formada, 7 anos de formada, eu tinha cursos, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e eu falava, tá, mas quando eu vou sentir de fato que eu enriqueci? Quando é que eu vou sentir de fato que eu estou ganhando dinheiro da forma correta? Quando é que eu vou saber organizar o meu consultório financeiramente? Por quê? Porque eu me formei, abri meu consultório, comecei a trabalhar, comecei a atender, comecei a estudar, comecei a me especializar e só fui indo. É aquela velha coisa que a gente fala, a gente se forma na faculdade, atende um tempo para alguém, abre o nosso consultório e só vai. No máximo, contrata uma empresa para organizar uma coisa ou outra, mas vai indo. E aí, passa muitas vezes, muitos anos da vida, sem parar para olhar para esse lado, que é tão importante. E eu, por ser casada com uma pessoa que meu marido, ele é bem focado para a parte de gestão, porque ele tem uma academia, ele tem sócios que são donos de restaurante, eles me faziam perguntas, que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, que não faziam sentido para mim. Eu falava, gente, como é que eu tenho um consultório, eu tenho uma empresa, porque é uma empresa, e eu não sei nada disso. Não me adianta ter todos os currículos, eu estava pensando na época em fazer uma terceira especialização, e não ia adiantar nada, porque, de fato, para eu sentir e organizar meu consultório financeiramente, eu precisava entender como que funcionava toda a parte financeira, toda a parte organizacional. E nessa jornada de começar a entender e querer entender como é que eu fazia para organizar meu consultório, tá? Sozinha, gente, sem contratar empresa, sem ter secretária. Na época eu não tinha secretária quando eu comecei dessa forma, tá? Eu fui estudar algumas coisas. Entre elas, eu me formei em practitioner, né? Para a gente poder desenvolver ferramentas neurológicas para conseguir desempenhar melhores resultados. Fiz curso de negociação e vendas, curso de gestão em saúde, enfim, me joguei aí nessa jornada extra consultório, extra mocho que eu falo, né? Ou seja, fora do mocho. Eu fui para fora do mocho para começar a entender como fazer para ganhar dinheiro de verdade, tá? E algumas coisas que me cercavam, né? Algumas coisas que... Deixa eu colocar o chat para baixo para não atrapalhar vocês. Algumas das coisas que me cercavam, que sondavam a minha vida, eram perguntas que eu recebia, inclusive do meu marido, que ele falava assim, tá, Flávia, tudo bem, você está falando, mas qual é a meta que você tem para esse ano? Qual prospecção que você tem para esse ano? Quanto você ganhou de fato? Porque a gente confunde muito o que tem na conta ou o que você entrou de giro com o que você ganhou. E, na realidade, são conceitos diferentes, tá? Uma coisa é o dinheiro que você tem na conta, outra coisa é o quanto você realmente lucrou, quanto você ganhou, tá? Eu não sabia de fato. Eu sabia que eu tinha dinheiro na conta, eu sabia que os pacientes tinham me pago, mas até aí, quanto daquilo é meu lucro? Quanto eu ganhei de fato? Quanto o meu consultório me trouxe de lucro, tá? Quanto eu lucrei? Então, ano passado, se eu perguntar para as pessoas que estão aqui online, vocês sabem de fato quanto vocês lucraram ano passado? Será que foi melhor que 2020 ou pior que 2020? Eu acho muito difícil ser pior que 2020 por causa da pandemia, mas vamos fingir que a pandemia não aconteceu. Se a gente comparar 2021 com 2019,
Você sabe me dizer qual ano foi melhor? Qual a porcentagem de lucratividade de um ano para outro? Quanto aumentou ou quanto diminuiu? Ou se aumentou ou diminuiu, o que você fez para acontecer isso? Quanto, de fato, você, como dentista, dono do seu consultório, da sua clínica, ganhou de fato? Qual a sua meta para esse ano? Qual a sua meta para o ano que vem? Quando a gente está terminando o ano, o ideal é a gente já prospectar metas para o ano seguinte, tá? Então, eu não sabia responder nenhuma dessas perguntas. E isso de certa forma, me incomodava um pouco, porque eu pensava, eu falava, desse jeito que eu tô, eu não vou conseguir ter o melhor desempenho que eu poderia ter em termos financeiros, tá? Aqui eu não estou falando nada de técnica, nada de me especializar, melhorar, porque isso eu sei que todos vocês são extremamente capacitados. Estou falando de gestão financeira, tá? Então, por exemplo, será que esse ano eu devo investir naquele equipamento? Eu vejo diversos colegas que, por exemplo, no anseio de querer melhorar o consultório, e está tudo certo nisso, fazem alguns investimentos fora daquilo que poderia fazer naquele momento. Quer um exemplo claro? A Itero. Eu vi diversos colegas fazendo financiamento para comprar um Itero e se endividando para fazer essa compra, e às vezes não era o momento. Estou falando que não é para comprar um Itero ou para investir no consultório? Lógico que não. Na realidade, eu acho que a gente tem que fazer o extremo oposto, e por isso que a gente vai, dentro do nosso consultório, guardar um dinheiro para esse reinvestimento. Mas será que é a hora? Será que a gente deve comprar aquilo naquela hora? E isso precisa ser estruturado financeiramente, senão a gente começa a se perder, tá? Se eu parar de trabalhar, qual reserva de emergência? Se alguém quiser abrir o microfone e me responder, assim ajuda eu saber se vocês estão entendendo e se vocês estão me ouvindo, tá? Quem é que sabe o que é reserva de emergência e quem é que faz reserva de emergência, tanto no consultório como na vida pessoal? Tem 29 pessoas online aqui. Eu faço. Deixa eu ver quem foi que falou. Gente, eu não estou tão acostumada com o Zoom, tá? Então, Marcos, eu faço mais pelo Meet, então às vezes eu me perco um pouquinho no Zoom, mas aos pouquinhos eu vou me acostumando. Parabéns, Marcos, você faz de 3 ou 6 meses ou 1 ano? 6 meses. Maravilha. Então, pessoal, o que é reserva de emergência que eu e o Marcos fazemos? Eu não sei se tem mais alguém aqui que faz. Nada mais é do que você ter na conta bancária, tá? Esse dinheiro não é para uso diário, esse dinheiro é para uma emergência, tá? Para você usar em casos de que você pare de trabalhar. Quer um exemplo clássico? Ano retrasado, quando começou a pandemia e tudo fechou. A gente não sabia o que ia acontecer, como ia acontecer. Imagina se a gente tivesse que ficar fechado mais tempo. Ou pior, você cai e machuca sua mão e você para de atender lá a parte de implantes do seu consultório, que digamos que é o que te dá o maior faturamento lá do seu consultório. Reserva de emergência são 6 meses, no mínimo, de preferência, das suas despesas fixas guardadas em uma aplicação de liquidez diária. Qualquer coisa que acontecer, qualquer problema que acontecer, pegou fogo, queimou o compressor, parei de atender, não vou conseguir, você tem as suas despesas fixas pagas, de preferência por 6 meses. De 6 meses a 12 meses. Nós que somos autônomos, os grandes economistas falam que o ideal seria guardar 12 meses. Mas é lógico que para quem está começando, já ter 3 meses já é excelente, tá? A gente precisa ter isso, porque se a gente para de trabalhar, como é que vai ficar? Você vai contar só com aquele seguro que você paga e o restante, a sua vida pessoal, porque se você contar só com o seguro, vai ao seu consultório, mas e sua vida pessoal? Sua vida pessoal, como é que ela vai ficar em relação a isso? Então, a gente precisa ter essa reserva de emergência para evitar qualquer dor de cabeça futura, tá? Quanto devo cobrar? Isso é uma dúvida que eu recebo muito no Instagram, é uma dúvida que eu respondo para diversos alunos, que é, Flávia, quanto é que eu tenho que cobrar? Ou quanto é que eu tenho que pagar para aquele dentista que vai no meu consultório para fazer tal procedimento? A gente precisa sentar o bumbum na cadeira pelo menos uma única vez e fazer conta. É fácil, juro para vocês que é fácil. Eu vou mostrar rapidinho como a gente pode fazer isso. Mas a gente precisa fazer. Porque se a gente não faz e a gente só vai indo, as coisas podem não estar tão boas quanto poderiam, ou se já está bom, por que a gente não poderia melhorar? Então, a gente precisa saber quanto a gente tem que cobrar. A minha tabela é diferente do Marcos, é diferente do Dr. Marcelo, é diferente da doutora Juliana, e assim vai.
são consultórios diferentes, cidades diferentes, realidades diferentes, então não tem como a gente pegar um preço e sair aplicando só porque alguém disse que é isso, tá? Tem diversas pessoas que fazem preço por markup, que é o quê? Pegam um valor, o custo, por exemplo, o custo do protético ou o custo de material para, por exemplo, realizar uma cirurgia e faz vezes alguma coisa. Ah, faz vezes 4, vezes 5. Você já deve ter ouvido falar sobre esse índice multiplicador, né? Então, quanto que você cobra numa coroa? Ah, eu pego o valor do protético, R$500, R$600, e faço vezes 5. Tá, isso se chama markup, tá? Dentro da gestão. Tá bom, Flávia, mas isso é o certo para mim? Isso é o certo para você? Eu te pergunto. Não sei. Dentro desse vezes 5, dentro desse vezes 4, estão todos os seus custos? Estão todas as suas despesas? Está o seu lucro? Está tudo ali ou não está? Será que você não poderia estar cobrando um pouco menos? Não sei. Será que você não teria que cobrar mais? Também não sei. Porque esse índice multiplicador não é tão fidedigno quanto a gente gostaria e costuma ter uma margem de erro relativamente grande, tá? Então, a gente precisa precificar nossos procedimentos. Meu paciente pediu desconto. Quanto eu dou de desconto? Não sei, você tem que precificar para conseguir descobrir qual a margem de lucro que você tem e aonde você vai trabalhar o desconto. Se vai ser mediante a forma de pagamento, se vai ser mediante pagamento à vista, não sei. Gente, só não façam mediante a ausência de recibo, tá? Isso não pode. Mas pediu desconto, quanto você vai dar? Eu vejo muitos dentistas, o lucro que tinha vai nos 10% de desconto à vista que o paciente pediu. E às vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio, o paciente me pediu desconto, eu vou dar esse desconto para ele, porque ele vai pagar à vista e eu não vou ter a taxa do cartão. Será que esse desconto está adequado para a proposta que está sendo feita? Então, isso precisa estar estruturado dentro do seu consultório, tá? Será que vale a pena eu atender tal procedimento? É um exemplo básico. A gente se especializa e começa a atender. Então, vamos supor que eu fiz especialização em harmonização orofacial, tá? Deixa eu pegar um nomezinho aqui para a gente usar de exemplo. Por exemplo, o Antônio. Ele fez especialização em harmonização orofacial. Legal. Antônio, só estou usando o exemplo aqui, seu nome, tá? Só para eu ver uma carinha aqui e poder interagir. E aí o Antônio começa a atender, nossa, ele tá fera, tá fazendo rinomodelação, tá fazendo preenchimento de malar, tá assim, arrasando. Legal. Normalmente, quando a gente se especializa em alguma coisa, o nosso ticket, ele sobe, ou seja, a gente cobra mais caro. Vocês sabiam que quanto mais caro a gente cobra, ou seja, quanto maior é o ticket do nosso tratamento, teoricamente, maior são os nossos custos? Ou seja, vamos comparar a harmonização orofacial com procedimento de profilaxia, tá? Os custos para você fazer uma harmonização orofacial são infinitamente maiores do que para você fazer uma profilaxia. E aí é que começa o problema. Por quê? Porque a gente acha muitas vezes que a gente está cobrando mais caro para fazer a harmonização orofacial, está ganhando mais, só que na realidade às vezes não está. E estaria ganhando mais fazendo a profilaxia, que às vezes muitos colegas acabam terceirizando, acabam deixando um pouquinho de lado a parte essencial do nosso consultório para fazer aquilo que a gente se especializou, e tá tudo certo, nada contra, a gente acha que tem que fazer aquilo que a gente gosta. Mas aí tá vendendo mais caro, mas tem um lucro menor do que antes. É possível, sim, a gente vender mais caro e ter lucro menor do que antes, quando a gente fazia, digamos, o básico, tá? Eu vou colocar entre aspas, porque eu não estou falando que profilaxia é básico, gente. Eu estou querendo comparar custos, tá? Custos para você fazer uma reabilitação de molar a molar e custos para você fazer uma profilaxia, tá? Então, muitas vezes a gente aumenta o ticket achando que está ganhando mais dinheiro. Nossa, agora eu estou fazendo próximo, fazendo harmonização, estou ganhando dinheiro e, na realidade, o lucro está menor. E sabe qual é a sensação que isso dá? Estou pagando muita conta. Parece que só vem boleto, só vem boleto, só vem boleto, e a gente fica ali meio afogado em boleto. Quando começa a dar essa sensação, existe uma grande possibilidade de você estar tendo até um lucro menor do que você tinha antes, quando você estava mais no básico, tá? Qual a margem de lucro? Alguém sabe me responder qual a margem de lucro individual de cada procedimento no consultório? Ou, se possível, a margem de lucro do consultório toda? Então, a margem de lucro do consultório do Dr. João, por exemplo,
Está dentro do esperado para o segmento ou não? Está abaixo? Ou não? Melhor, está acima? Está ou não está? A gente precisa saber como calcular e precisa saber se está bom ou não, para saber se a gente precisa melhorar ou se está tudo bem como está. Bom? Quanto tempo levarei para recuperar o que eu investi? Isso a gente chama de ROI, né? Retorno sobre capital investido, que em inglês seria Return Over Investment. Quanto tempo você vai levar para recuperar aquilo que você investiu no seu consultório? Dá para a gente até colocar faculdade, se quiser, especializações. Quantos anos vai levar? Quantos meses vão levar frente à realidade que você tem hoje? Ou se você comprar um equipamento, vou comprar o iTero, quanto tempo vai levar para voltar para mim esse dinheiro? A gente consegue fazer esses cálculos, tá? Então, eu gosto muito de falar sobre como a gente lida com o dinheiro, como é que a gente lida com a nossa realidade financeira. Muitos de nós, e eu posso me colocar dentro disso, só que não mais. Antes eu era assim, hoje não mais, graças a Deus. A gente fala da corrida dos ratos. Isso aqui não é uma ideia minha, tá? É do Robert Kiyosaki. Talvez a grande maioria de vocês conheça. Ele fala sobre investimento financeiro, como a gente lida com dinheiro, sobre inteligência financeira, né? Ou seja, como é que nós nos relacionamos com as nossas finanças. E o que acontece muitas vezes? Vou até colocar a ponteirinha aqui para vocês. Muitas vezes a gente trabalha, tá? Vai lá, trabalha, desculpa, gente, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para ficar sem dinheiro. Aí a gente trabalha de novo para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para ficar sem dinheiro. E fica nesse ciclo, nessa corrida, nesse looping infinito que não consegue sair. Aí tem essa sessão que só está pagando boleto, só está pagando conta, aí tem que trabalhar. Estou falando que quando toca meu despertador de manhã, eu levanto saltitando de alegria todo santo dia? Não, tem dias que eu não estou a fim de ir, tá tudo bem. Só que eu não vou com aquela sensação de, nossa, eu preciso pagar tal boleto, eu preciso pagar tal coisa. Quando a gente consegue sair desse ciclo, os boletos eles vão continuar existindo, as contas vão continuar vindo, a diferença é como a gente se relaciona com elas. E o principal para a gente quebrar esse ciclo aqui, não ficar nesse loop infinito de trabalha, paga conta, ganha dinheiro, trabalha, blá, 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 é a gente começar a entender aqui, ó, como ganha dinheiro, isso a gente sabe, né? Ou seja, a gente sabe atender, mas como você organiza esse dinheiro para você pagar suas contas, para você não ficar sem dinheiro. E aí sim você sai desse ciclo, tá? Deixa eu fechar isso daqui, colocar isso aqui para cima. Então, o que eu gosto de falar para a gente começar na parte mais teórica, né, do assunto, para a gente começar a entender, não existe caminho errado, gente. Existe o caminho mais fácil e mais estratégico. Então, eu estou falando aqui para vocês, dando uns cutucões, mostrando algumas coisas que a gente precisa parar para pensar, e você pode falar, nossa, mas eu nunca fiz isso. Nossa, eu nunca parei para pensar nessas coisas. Tá tudo bem, deu certo até agora. Talvez a gente possa melhorar. Então, por isso que eu falo que não existe caminho errado. Existe o caminho mais fácil e o mais estratégico para você atingir o resultado que você deseja, tá? Então, se você... Não existe erro, existe apenas os resultados que você tem. Então, se você tem, hoje em dia, resultados financeiros que você gostaria de melhorar, vamos melhorar, vamos trazer um upgrade para isso, vamos organizar melhor o consultório, tá? Mas não é que você errou até agora. Existe, assim, apenas o caminho mais fácil e mais estratégico, tá? Agora a gente vai começar na parte mais teórica, então, se alguém quiser anotar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá? Eu posso compartilhar esses slides depois também sem problema nenhum e vou disponibilizar as planilhas para vocês usarem, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente começar? Não? Então tá bom. Então, pessoal, como é que a gente começa? Tá bom, Flávia, você está falando aí, tá falando, mas como eu começo? Por onde eu começo? Tá? Talvez existam duas realidades das pessoas com quem eu estou conversando. Uma, não, você não organiza nada, tá bem assim, bem perdido, bem perdida, só tá indo, só tá entrando dinheiro e pagando conta, tá? Ou talvez você esteja já um pouquinho mais avançado dentro dessa organização e talvez precise de alguns pequenos ajustes, tá? Inicialmente, eu vou falar com as pessoas que não fazem quase nenhuma organização financeira do consultório, e aí depois a gente pode abrir um braço para quem já está mais avançado, tirar algumas dúvidas ou querer perguntar alguma coisa dentro desse assunto, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai pensar em gestão financeira
separar dentro da nossa cabeça o dentista que atende, né? O dentista que você estudou, né? Você lá é o dentista clínico, tá? Que atende, que faz cirurgia, que faz procedimento, do dono do consultório. Se você é pessoa física, jurídica, talvez isso já esteja separado por obrigação, tá? Nas contas. Mas, muitas vezes, mesmo sendo pessoa jurídica, o dono do consultório usa a conta do consultório para pagar as contas da vida pessoal. Tá? E pior ainda quando é pessoa física, porque aí tá tudo misturado mesmo, tá? Eu vejo muito, mas muito, com uma quantidade absurda, uma mistura financeira de contas, tá? Como se fosse uma coisa só. E a gente precisa entender que não é uma coisa só. Flávia, você tem esquizofrenia ou bipolaridade? Não, não tenho. Mas dentro da minha cabeça existem duas pessoas que moram aqui. Eu, que estudei para atender e estou ali sentada com o bumbum no mocho para atender os pacientes, e a dona do consultório. A dentista, Flávia, é funcionária da dona do consultório. E isso não está misturado financeiramente, tá? Não é que eu converso com o espelho e falo sozinha, gente. Não é isso que eu quero dizer, tá? O que eu quero dizer é assim, financeiramente as coisas estão separadas. Então, a gente precisa entender que o dentista, ele é a pessoa física, tá? E a gente tem o dono do consultório, que é a pessoa dentista. Isso está separado. E um trabalha para o outro. Vocês querem entender para ficar mais fácil? A pessoa física, eu, dentista, você, o Antônio, o Márcio, que estudaram para ser dentista, vocês vão lá, atendem, tá? No consultório de vocês, na clínica de vocês, e teoricamente, a gente tem que tirar do nosso consultório um prolabore, uma porcentagem dos nossos atendimentos e uma retirada de lucro que pode ser feita semestralmente ou anualmente. Flávia, significa então que você não tira nenhum dinheiro do seu consultório, a não ser essas 3 fontes de finanças? Sim. Eu não fico, eu preciso comprar tal coisa. Vou lá na conta do consultório e faço o Pix de lá. Eu preciso trocar minha televisão do quarto. Eu vou lá na conta do consultório. Não. Se eu não tenho dinheiro na minha conta pessoal para fazer aquela viagem, eu não vou fazer. Eu não vou tirar do consultório. Isso está separado. E o inverso também acontece. O dentista, a empresa consultório, a clínica de vocês, ela tem que viver com as próprias pernas. Não pode ter uma mistura. Quer ver um exemplo quando mistura sempre? Dentistas que dão aula em outros lugares, dentistas que têm mais do que um consultório, dentistas que prestam serviço para outro consultório, dentistas que são casados com dentistas e está tudo misturado. Ou seja, o seu consultório não tem resultados próprios. Porque como você consegue me dizer quanto de lucro você está tendo exatamente, qual o seu fluxo de caixa, qual a sua margem de lucro, como você vai retornar o capital que você investiu, se está todo o dinheiro misturado? Você não sabe o que é seu, você não sabe o que é do seu consultório, você não sabe mais que conta é da onde, fica uma zona. E a gente não consegue organizar as coisas na bagunça, tá? Eu não sei se tem alguém com o microfone aberto, alguém quer falar alguma coisa, quer desabafar um pouquinho sobre essa... Alguém é 100% separado? Nem, assim, nenhuma migalha paga com a conta do consultório para a conta pessoal e vice-versa, ou quase todo mundo é um pouco misturado? Se alguém quiser falar aí, é bom que me ajude, que eu descanso um pouquinho. Totalmente misturado. Totalmente misturado. Eu já fui assim... Minha reserva de segurança é minha esposa. Gostei. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Como é que a gente começa a separar as contas? Para quem quer começar amanhã, abre uma conta. Se você não tem 2, 3, abre uma conta. Hoje em dia, com banco digital, você abre com o seu celular em segundos. Tá? Não gosto. Então vai na agência, abre uma conta se você não tem. A partir daí, você tenta começar a separar as contas. Separa um pouco do dinheiro. Põe um pouco do dinheiro aqui, um pouco do dinheiro lá. Se você não sabe quanto é de uma coisa, quanto é de outra, separa um pouco. E aí você tenta, nos primeiros meses, pagar as contas do consultório só com o giro do consultório e a sua vida pessoal com o resto. Que resto? Seu prolabore, porque a gente tem que ter um prolabore do nosso consultório. Afinal, você é dono daquela empresa, daquele espaço. Então, a gente tem que ter um prolabore.
Você faz diversas coisas que, se você tivesse que contratar alguém para fazer, essa pessoa receberia para isso. Então, a gente precisa ter um prolabore, tá? Uma porcentagem daquilo que você atendeu. Afinal, se você não está atendendo, quem estaria? O dentista estaria recebendo para isso, não estaria? Então, você vai receber por isso. E a retirada de lucro a gente deixa mais para frente. Com isso... Oi, pode falar. A doutora Cris, ela fala, eu sou PJ, mas ainda estou híbrida, ainda uso minha pessoa física também na clínica. Tá. O ideal, Cris, é que seja separado mesmo. É lógico, gente, que nos primeiros 2, 3, 4 meses, talvez não seja 100%, porque às vezes você vai precisar de um ajuste aqui, um ajuste ali, uma organização. Mas tenta literalmente pensar como duas pessoas. Se nós fôssemos CLT, se nós fôssemos registrados numa empresa, você conseguiria ficar pegando dinheiro toda hora da empresa para pagar coisas da vida pessoal? E vice-versa? Não. Por que a gente faz isso com o nosso consultório? Então, se você pega um vale, quando o funcionário pede, acho que vocês devem ter secretária, acho que com certeza ela já deve ter pedido o vale para vocês. Ela não tem que pagar esse vale depois, que é um adiantamento do salário? A gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso consultório. Se por algum acaso você precisou pegar um dinheiro do consultório que não era seu ainda, ou seja, não é seu prolabore, não é sua porcentagem de atendimento, e não é sua retirada de lucro, você tem que devolver para aquele consultório. Depois, ele vai vir no formato de lucro para você uma parte. Mas o que a gente não pode fazer é viver com tudo misturado, gente. Fica uma zona. Aí entra o dinheiro entra o dinheiro do paciente, você paga o protético, mas ao mesmo tempo paga a escola do filho, e ao mesmo tempo paga a academia, aí entra mais dinheiro de paciente, aí você compra dental e vira uma bagunça. É dificílimo a gente se organizar desse jeito. Muito difícil, tá? Então, a gente precisa começar a separar. Abre uma conta, separa o dinheiro, põe um pouco de dinheiro lá, fala, acho que meu consultório consegue viver com esse dinheiro aqui. E vai tentando, e aí, tudo de cartão, cheque, entra naquela conta só naquela conta. E você começa a tentar girar só aqui o seu consultório. E vai. Precisou de um pouco mais de dinheiro daquela conta? Coloca aqui. 1 hora seu consultório vai se pagar. E que isso seja rápido, gente. Tem que ser rápido, tá? Se estiver demorando, significa que tem erro de precificação aí, tá? Seu consultório vai começar a girar sozinho. Ou seja, ele é uma empresa autônoma que se paga. Ele é autossuficiente. A partir daí, você começa a fazer esse pagamento de prolabore, de porcentagem de atendimento e etc. Flávia, eu posso fazer o inverso? Deixar a conta para o consultório principal e abrir uma conta para mim? Pode. E aí, nessa conta, para você transfere um dinheiro lá para você ir pagando suas contas pessoais? Também é possível, tá? Como vocês vão fazer, não existe uma fórmula correta, não existe uma única forma. O importante é fazer. Só não dá para viver na mistureba. Não dá, não rola, tá? Fica muito difícil a gente conseguir realmente ter dinheiro substancial, se sentir ali, né? Viver, que eu falo, viver de renda. Sabe aquela sensação de você, o dinheiro trabalhar para você? Se tiver tudo misturado com uma zona, a gente não consegue se organizar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Flávia, como é que a gente faz, assim, por exemplo, você está tão assim, misturado, Tá. só que você tem as contas da sua casa, tá? Tá. Então, você tem que determinar um prolabore que te supra todas essas contas. E aí, E a a sua partir de... porcentagem de atendimento. Oi? E a sua porcentagem de atendimento. E aí, a partir disso, então, aí depois você determina o que é o quê, né? Senão a casa vai à falência também, né? É isso. Assim, a organização, ela vai te ajudar. Você não vai gastar mais dinheiro, porque você não está tendo investimento. Você já está organizando. Então, se precisar de um aperto aqui ou ali, tá tudo bem no começo. Putz, nossa, transferi dinheiro demais para a vida pessoal. Faltou aqui no consultório. Volta um pouco. Porque o seu dinheiro só vai estar mudando de conta. E hoje em dia, com o Pix, a gente faz isso em segundos, tá? Então, olha a sua vida pessoal. Quanto que eu tenho de gastos fixos na minha vida pessoal? 20 mil. É você e sua esposa? Teoricamente, esses gastos, eles são divididos ou eles são diluídos entre as duas pessoas. Aí eu não vou entrar nesses detalhes, que entra mais na vida pessoal de cada um. Calcula mais ou menos um prolabore que seja uma parte desse valor, não tudo, porque talvez aí você vá
tirar demais do seu consultório nesse primeiro momento. Transfere uma parte de Prolabore. Flávia, quanto? Não sei. Tenta uns 6 mil de Prolabore, 7 mil de Prolabore, 10 mil, 12 mil. Eu não sei o quanto o seu consultório consegue te pagar de Prolabore. Lembrando que o seu Prolabore, ele não pode passar aí de 5, 6% do faturamento geral do consultório se você tiver funcionários, tá? Mas não se preocupa com essa conta agora. Só começa a separar. Transfere um dinheiro para a vida pessoal. Eu acho que eu vou precisar uma média aí de 20 mil. Tá, então, transfere para uma conta nova, 20 mil. E tenta pagar a sua vida pessoal só com esse dinheiro. E o consultório fica lá. Dinheiro de paciente entra aqui, cheque de paciente entra na conta do consultório, parcelamento, tudo do consultório aqui. Parcelamento de boleto do consultório, pagamento de salário de funcionária, tudo na conta do consultório. E a conta pessoal, na conta pessoal. E vai vivendo, e vai indo. Você vai ver que uma hora as coisas vão começar a se organizar. Só não pode se sabotar, né? Não pode começar a fazer e parar daqui a 2 semanas, que aí realmente não vai ter resultado. Depois de uns 3, 4 meses, que você começa a ver que as coisas estão girando, você vai começar a ter noção de quanto custa a sua vida pessoal e quanto custa a sua vida profissional. Para você ter ideia se elas estão equilibradas. Porque muita gente ou gasta demais na vida pessoal e o consultório não paga, tá? Ou recebe pouco porque gasta, basicamente a mesma coisa. E aí fala, Flávia, mas não dá. Ué, então ou você vai ter que ganhar mais, ou você vai ter que gastar menos. Só tem essas duas opções. Então, quando a gente separa, a gente começa a ter uma noção bilateral. Basicamente, 95% dos meus alunos falam, Flávia, eu organizei o consultório, eu comecei a organizar minha vida pessoal junto. Porque não tem como. Se você começa a separar as contas e começa a entender como funciona o giro de uma, como funciona o giro da outra, as coisas ficam mais fáceis. Faltou dinheiro na conta do consultório para pagar o protético. Ué, tem uma coisa errada. Porque se você precificou o seu tratamento considerando aquele dinheiro dentro do seu preço, você tem o dinheiro, o protético já está pago. Ele já está pago. Se está faltando dinheiro no consultório, é porque você está com problema de fluxo de caixa, um problema de precificação, alguém está te devendo, aconteceu algum problema, porque não é para faltar, porque já está pago isso. Vocês vão aprender um pouquinho na precificação. E se faltou dinheiro na vida pessoal, significa que o seu consultório não está te pagando a sua vida pessoal. Ou seja, muita gente a conta não fecha. E aí a gente vai vivendo assim, né? Vai vivendo assim, ó. Só que vai vivendo assim até quando? Até onde a gente vai vivendo assim? Aí chega lá com os nossos 40 anos de profissão, que a gente já está meio cansado, já quer dar uma reduzida, as contas começam a dar uma apertada, porque as contas só aumentam, né? As coisas só vêm, as coisas só encarecem, e quando a gente não guarda, a gente tem uma sensação ali de estar meio enforcado lá no final, tá? Flávia, Oi. Pergunta aqui do Edward. Tá. Quanto seria o ideal que seja a retirada do Prolabore? Desculpa, né, ele está pedindo desculpa que né, ele não sabe se ele não ouviu. E qual a porcentagem ideal do lucro líquido ou bruto? Só lembrando, pessoal, que vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, tá? É só não esquecer de fechar o microfone depois para não atrapalhar a palestra, tá? Mas a professora Flávia já deixou bem livre. Podem perguntar o que vocês quiserem. É bom que eu sei que vocês estão gostando ou não, se vocês estão dormindo em cima do computador ou não, então me ajuda aí a guiar a aula. Foi o Éder, né, que perguntou sobre porcentagem? Edward, desculpa. Porcentagem de atendimento, sugestão, 30%. Já vou falar das outras. Flávia, mas eu sou especialista fulano de tal, eu não posso ganhar 50% do que eu atendo? Até pode, mas não precisa. Essa porcentagem de atendimento é só para o quê? Se você parar de atender e você precisar colocar um dentista ali para atender no seu consultório, o seu consultório pagaria esse dentista. E o seu consultório tem que girar de algum jeito. Então, muita gente tem lucro no consultório, mas porque não paga o dentista, que é você mesmo. Então, aquilo tudo não é lucro. Porque quem trabalha lá é de graça, o dentista é de graça, se você colocar um dentista para trabalhar, o seu lucro vai reduzir em 30%, porque você vai começar a pagar alguém, tá? Principalmente se você pagar mais, aí piorou ainda mais, porque quando a gente
você vai contratar um dentista especialista, às vezes você não consegue contratar por 30% do lucro, às vezes você vai pagar um comissionamento maior. E aí aquele lucro que você achou que você teria já não é mais lucro. Então, o seu consultório tem que pagar um dentista, mesmo que tenha outros. O que você atendeu? Flávia, esse mês eu fiz 5 protocolos. Vou falar de implante, que é a maioria que acho que deve fazer implante. Quanto você faturou? Eu faturei 60 mil. Tira os custos, 30% é seu. Vai para a sua conta pessoal, tá? Fechou? Isso vai ser lançado dentro da planilha como um custo, como uma despesa. Afinal, você é uma despesa do seu consultório. Lembra que eu falei que nós somos nossos funcionários, tá? E aí, vocês têm aquela coisa assim, né? Quanto mais você atender, mais você vai ganhar. E aí, mais dinheiro você vai ter na sua vida pessoal. Fechou? Prolabore, Edward. Prolabore, não existe uma fórmula mágica, não existe uma porcentagem ideal para todos os consultórios, tá? Não existe. Cada consultório tem uma realidade. Eu posso te falar assim, Edward, paga 6% do seu faturamento de Prolabore. Talvez esteja muito. Talvez não, talvez dê. Depende do tamanho da sua equipe, depende do seu faturamento, depende dos seus outros custos e despesas. Aí, para te dar essa resposta, a gente precisa preencher um pouquinho de uma planilha para eu olhar o resultado e falar, aqui você pode pagar tanto. Não existe uma resposta certa. O que a gente não pode fazer é extrapolar ali 10% do faturamento, se você não tiver funcionário. Se você tiver funcionária, no máximo aí uns 5, 6% do faturamento. Mas eu não gosto de calcular desse jeito Prolabore. Como é que eu calculo? Como é que eu descobri o meu Prolabore? Eu olhei as minhas contas pessoais, falei, eu tenho mais ou menos tanto de despesa fixa na minha vida pessoal. Quanto é que mais ou menos eu atendo no meu consultório? Mais ou menos eu atendo 20 mil por mês. Tá. Então, se eu pagar uma porcentagem disso para mim, eu vou ter tanto de entrada financeira na minha vida pessoal. Para complementar isso, sem considerar outras fontes de renda, tipo faculdade, etc., eu preciso de 5 mil reais. Vamos ver se 5 mil reais cabe dentro do meu consultório? E aí eu faço testes, fiz testes na planilha para ver se eu não ia extrapolar demais os meus custos. Foi onde eu encontrei o meu Prolabore, tá? Flávia, é muito difícil, complicou demais, eu não tenho noção. Tá, então, quanto você pagaria para alguém fazer o que você faz no seu consultório? Digamos que você faz a parte de organização, compra de produto, atendimento não, porque atendimento entra uma porcentagem de atendimento. Às vezes falar com o paciente, eu não sei. Quanto você pagaria para uma pessoa fazer o que você faz no seu consultório sem ser o atendimento? Pode ser esse o seu Prolabore. Fala, mas eu só atendo. Talvez seu Prolabore tenha que ser um pouquinho menor, porque senão você vai estar tirando dinheiro além do seu consultório. Se o seu consultório está dando um faturamento bacana, você tem custos reduzidos em outros segmentos, talvez seu Prolabore possa ser maior, tá? Então, infelizmente, eu não consigo te dar uma resposta pontual para o seu Prolabore agora. A ideia é ir testando. Vai testando. Como o dinheiro vai sair só de uma conta para outra, qualquer coisa você volta um pouco de dinheiro para outra conta, não é um problema, você não vai pagar taxa por isso, tá? O que não pode é estar misturado, tá bom? E retirada de lucro também não é exato, mas você pode fazer 20% do lucro, dependendo de quanto dinheiro você tem na conta. Não é no primeiro ano para você tirar 20% do seu lucro e transferir tudo para a conta pessoal, senão você vai deixar seu consultório desfalcado. Agora, se o seu consultório já tem lá um fluxo de caixa bacana, já tem investimento próprio, já tem reserva de emergência, tira 10, 20% do lucro do ano para você ou do semestre, tá? Se aguentar isso. Se não, pensa sempre, se você tirar do consultório, vai faltar, tá? Então, a gente sempre tem que pensar que o nosso consultório é a nossa principal fonte de renda. A gente tem que cuidar disso, tá? Senão, eu costumo falar que a gente fica chupinhando, né? A gente agarra no pescoço do consultório e vai só ali sugando. Uma hora, isso pode não dar tão certo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? O Edward agradeceu, ele disse que entendeu. Né? De novo, lembrando que vocês podem abrir o microfone e perguntar diretamente para ela. Flávia, Por favor. Existe alguma fórmula de você calcular
quanto que você vai pagar para os seus colaboradores, os dentistas que trabalham para você? E o Pedro acho que vai fazer outra pergunta em seguida, tá? Tá bom. Existe, isso é uma coisa, eu falo que eu recebo muito essa pergunta também, não existe uma fórmula, uma porcentagem mágica, afinal, eu posso pagar 80% para o meu dentista, mas se eu atendo convênio, 80% não é nada. E eu posso pagar 10% para o dentista. Se for um faturamento se eu cobro 60 mil num protocolo, tá? Então, a porcentagem, ela, para o dentista que recebe, para o colaborador, né? Vamos supor que eu vou trabalhar com você, doutor. Você fala, Flávia, eu vou te pagar 50% do que você atender. Quando eu ouço isso, não me interessa muito saber a porcentagem que você vai me pagar. Me interessa o quê? Quanto vai ficar na minha mão. Isso para o dentista que presta o serviço, tá? Então, para vocês que prestam serviço em outros consultórios, você tem que olhar o que está ficando na sua mão. Eu vejo muito dentista comparando porcentagem, né? Eu recebo 50%, eu recebo 70%, eu recebo 80%. Tá, mas de quanto? Quanto é que cobra aquele consultório? Porque 100%, 80% de R$ 20 numa guia de convênio não é nada, tá? Então, só para vocês entenderem, para o dentista que presta o serviço, a gente olha quanto fica na mão e se compensa você se deslocar para fazer isso em outros consultórios. Porque às vezes você está saindo do seu consultório, deixando de ganhar lá para fazer em outro lugar, tá? Então, isso é o dentista que presta o serviço. Para nós que vamos contratar o prestador de serviço, né? Nós que vamos chamar aquela mão de obra para atender, o ideal é que não passe de 40% do faturamento bruto. Flávia do céu, mas eu já pago 50% para o meu dentista, eu pago 60% para o dentista. Não se desespere, porque às vezes, quando você preenche na planilha, como às vezes você tira os custos, ou você compensa com outras reduções de despesas, é até tranquilo você pagar os 50% lá para o dentista que trabalha com você. Tá? De repente, é um bom dentista que presta um bom serviço, não vai aceitar uma comissão menor do que isso, né? Ou seja, o que ficar na mão dele. Então, 50%, a gente não pode extrapolar 50%, 40%. Flávia, mas eu pago 50%. Calma, não se desespera. No montante geral, às vezes 50%, como você tira os custos, teoricamente, cada um deveria pagar os impostos referente àquilo que recebeu, tá? Às vezes 50%, quando você preenche a planilha, eles reduzem um pouco, e aí chega perto desses 40%, 43% que eu falei. E se você passar um pouquinho dos 40%, mesmo quando você preencher a planilha, você consegue compensar de outras formas. Às vezes, que eu falo que os impostos, taxas de cartão e etc., que são as despesas fixas, não poderiam passar de 10%. Esse é um assunto mais profundo da gestão, tá, gente? Desculpa se está ficando um pouco confuso. Mas às vezes você gasta 7%, te sobrou 3%, então você pode compensar, gastando com o dentista, por exemplo. Deu para entender ou eu compliquei demais? Está tranquilo. Acho que agora tá. o Dr. Pedro Guedes, grande amigo, quer fazer uma pergunta. Pode Doutor fazer. Pedro, só antes de você fazer a pergunta, vou só falar uma coisa que eu lembrei agora. Eu não sei como vocês pagam o dentista parceiro de vocês, tá? Mas o ideal, o show de bola, tá? É que vocês façam split de pagamento, ou seja, cada dentista vai pagar referente ao que recebeu. Então, vamos supor que eu fiz tratamento para o doutor Marcelo. Ele vai me pagar 50%, o dentista que presta o serviço tem que pagar imposto referente àquilo que ele recebeu. Bem como o dentista que cedeu o serviço, ou seja, o contratador, paga imposto referente somente aos 50% que ele atendeu, tá? E para oficializar isso, o ideal é que o pagamento fosse separado já na fonte. Ou o paciente paga uma parte para cada um, o que não é tão interessante, porque às vezes pode ficar confuso para ele, ou você vê na sua maquininha, por exemplo, a Saúde Service, eu sei que tem esse serviço, de fazer uma separação automática. Você coloca que aquele tratamento é de 2 dentistas e aí a maquininha automaticamente separa quanto é para um e quanto é para outro, tá? Doutor Pedro, pode perguntar. Oi, boa noite. Só Pedro, tá, doutor? Eu não fiz doutorado ainda, nem pretendo fazer. Enfim, desculpa. Imagina, é hábito.
o que eu queria... Eu caí um pouco da reunião, fiquei uns 8 minutinhos fora, por aí. Tá. Eu queria saber se você explicou como faz essa planilha, porque fica muito claro quando você explica a necessidade da divisão das coisas. Tá. Só que eu tenho uma dificuldade absurda com o Excel de montar uma planilha dessa, você entendeu? Então eu queria saber como que a gente consegue uma planilha dessa desmistificada, entendeu? Para mim é muito difícil enxergar uma planilha que me dá toda essa informação. Desculpa perguntar desse jeito. Imagina, Obrigado. tá certo. Eu vou mostrar para você agora, na verdade, daqui a 2 slides, um modelo de planilha que eu vou disponibilizar para vocês, que é uma planilha super simples, tá, gente? É uma planilha de fluxos de caixa, que eu já vou mostrar, que a gente organiza o dinheiro. Então, você pode ter uma planilha para o consultório e uma cópia, né? Não a mesma, para a vida pessoal, de forma que você comece a organizar essas duas coisas, tá? Essa eu já vou enviar para vocês no final da aula, ok? E quem não conseguir pegar agora, o Dr. Marcelo envia depois. Show? Eu já vou mostrar como usa ela. Para ter esses resultados de lucratividade, porcentagem de quanto você teve para cada dentista, retorno sobre capital investido, o quanto você está tendo de despesa com funcionária relacionado à sua lucratividade, precisa de uma planilha que a gente chama de DRE, que é uma planilha mais profunda da gestão mesmo, tá? Essa, infelizmente, eu não consigo mostrar aqui, não é porque ela não é nada demais, mas é porque eu demoraria acredito que umas 40 horas para conseguir explicar para vocês, um pouquinho menos, umas 30 horas para eu conseguir explicar exatamente tintim por tintim. Não que ela seja difícil, mas lembra quando a gente fechou o software do consultório, de paciente, de prontuário? No começo parece que você fala, meu Deus do céu, eu não sei como... E depois vai fácil? É tipo isso. Essa planilha, ela parece difícil, mas ela depois fica fácil. Só que precisa de um tempo para eu explicar, e aí eu precisaria de mais horas aqui, e não dá numa aula inicial para eu apresentar essa planilha para vocês, porque ela precisa de alguns conceitos. Se eu mandar ela para vocês, vocês vão entender como mexe, tá? Então, hoje eu vou disponibilizar uma planilha para vocês, básica, para vocês começarem a mexer, começarem a organizar. Para quem não faz nada disso, já é uma planilha excelente para começar. E quem tiver interesse, depois quiser me perguntar sobre a planilha de DRE, pode me chamar em inbox, que a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Posso complementar a pergunta, por favor? Claro, fica à vontade. Por exemplo, eu tenho 2 consultórios particulares, um em Tá. São Paulo e outro na Ilhabela. E eu atendo em outros consultórios. Tá. Eu preciso fazer uma terceira planilha do meu recebimento como prestador de serviço, né? Sim, senhor. Pedro, seguinte. Consultório A, São Paulo. É uma organização financeira, uma conta no banco. Consultório Ilhabela é outra organização financeira e outra conta. Doutor Pedro, que presta serviços para outros consultórios, que dá aula em faculdade, que vende, sei lá, cursos online, qualquer coisa que não seja as duas empresas que você tem aberta, consultório, vão para uma terceira conta. Não precisa ficar abrindo 1000 contas, né? Eu vou abrir uma conta para... Você pode? Pode, mas talvez fique mais complicado aí você cuidar de tudo isso, tá? Como eu faço? Vou dar um exemplo claro, meu, tá? Eu tenho o meu consultório, que eu atendo, eu sou sócia de uma clínica odontológica, que eu tenho, faço parte de financeira de lá, eu dou aula em faculdade, eu tenho curso online. Então, basicamente, eu tenho, vamos colocar aí 4 fontes de renda, tá? Cursos e faculdade estão em uma conta financeira, mas a planilha é na minha vida pessoal, ok? Como se eu fosse registrada nesses lugares, eu sou, então entra na minha vida pessoal. A clínica entra numa outra conta que eu organizo e retiro o meu Prolabore, que vai para minha vida pessoal. E o consultório é sozinho. Então, basicamente, eu tenho 3 contas aí para me organizar. Deu para entender? Sim, ficou muito claro. Obrigado. Tá? O que você não pode de jeito nenhum é misturar as contas dos 2 consultórios, São Paulo e Ilhabela, tá? Eu tive um caso de uma aluna, só para vocês entenderem. Ela tinha um consultório em São Paulo e o outro capital, e o outro no interior de Mogi, que ela era sócia. Aí eu não lembro exatamente onde era, eu sei que eram 2 consultórios. O consultório B
estava dando prejuízo. E quem estava pagando a conta? O consultório A. Quando ela olhou, depois de 3 meses planilhando, ela me mostrou, eu falei, ou você melhora o consultório B, ou você fecha o consultório B. Porque do jeito que tá, você está piorando o consultório A. Fica só com o consultório A, você tem menos dor de cabeça, menos trabalho, menos tudo, menos risco, e vai ganhar mais. Só que ela não enxergava isso antes, porque estava misturado. Então, eu consigo desenhar aqui na coisa? Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. O que acontece muitas vezes? O dinheiro entra, o dinheiro sai, aí o dinheiro entra, aí o dinheiro sai, aí o dinheiro entra, aí o dinheiro sai. O que acontece quando a gente vive desse jeito? A gente não consegue, de fato, guardar dinheiro. Por quê? Porque, às vezes, ele entra muito. Entrou lá, dos 2 consultórios entrou muito dinheiro. E aí, como é que ele sai? Ele não vai sair no dia seguinte. Tipo, entrou 10 mil, sai 10 mil para você. Saiu 11 mil, fala, nossa, eu fiquei no prejuízo de R$1.000. Não. Ele entra de novo, mas aí ele sai muito. Aí ele entra, aí ele sai, aí ele entra. Ou seja, o que acontece? A gente está aqui, ó, linear. O que é o ideal que a gente faça? Exponencial. Um crescimento exponencial financeiro, tá? Quando a gente consegue sempre guardar dinheiro, ganhar dinheiro e guardar dinheiro e viver com o que sobra, digamos assim, nas 2 frentes, a gente consegue sempre enriquecer. Quando a gente vive tudo misturado, entre sai, entre sai, entre sai, você vai ter picos da sua vida, que você vai ter do seu mês, que você vai ter muito dinheiro na sua conta. Só que vai ter época que esse dinheiro vai reduzir. E qual é a sua média? Como é que você vai crescer se você está na média, tá? Você entra e sai, fica difícil, tá? E isso acontece muito quando a gente mistura as contas. Mistura as contas, a gente não consegue ter controle, tá? Aí agora, Pedro, você misturar. Eu presto serviço para o consultório da Flávia, para o consultório do Marcelo e para o consultório do Joãozinho. Tem problema misturar esses 3 consultórios numa entrada só? Aí não. Aí não precisa ficar separando também. Só mesmo se você quiser saber se está compensando fazer esses tratamentos em outros consultórios. Mas o que você não pode misturar de jeito nenhum é sua conta pessoal com os 2 consultórios que você tem, tá bom? Pessoal, fluxo de caixa. Como é que a gente... Oi. Acho que o Sérgio Cinzato quer fazer alguma pergunta. Tá bom. Sérgio? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vamos continuar. Se ele quiser fazer, ele abre o microfone. Tá? Perfeito. Abri o chat aqui para ver se vocês tinham alguma dúvida enquanto a gente esperava o Sérgio. Gente, fluxo de caixa. Vocês já devem ter ouvido esse nome alguma vez. O que é isso? Fluxo de caixa nada mais sabe essa minhoquinha que eu fiz de entrada e saída? É você organizar as entradas do seu consultório. O que entra e o que sai. Então, a gente precisa ter esse fluxo de caixa. Sabe aquela hora que você tem que parcelar um boleto porque não tem saldo na conta suficiente para pagar? Ou você fica preocupado com o saldo da conta? Ou chega aquele boleto do protético e você fala, Jesus Cristo, como é que eu vou pagar isso? Significa que você está com um problema de fluxo de caixa. Eu costumo falar que quanto mais caro eu pago de protético, mais feliz eu fico. Por quê? Porque se eu precifiquei corretamente, tá tudo dentro do preço do meu tratamento. Quanto mais caro é o laboratório, significa que eu vendi mais tratamentos. Então, a gente não precisa fugir das contas, a gente precisa se tornar amigo delas e entender que quanto mais a gente paga algumas contas, melhor, significa que a gente faturou mais, significa que a gente ganhou mais, se tiver precificado corretamente, tá? Então, fluxo de caixa, organização financeira. É você saber, Flávia, se você fechar o olho agora, quer dizer, se você olhar a sua planilha, você sabe me dizer em dezembro quanto de dinheiro vai entrar na sua conta, considerando os tratamentos parcelados, e quanto você vai pagar de conta, considerando se você parcelou compras? Sim, bem como as despesas fixas. Eu consigo ter uma ideia de em dezembro como é que vai estar a minha vida. Isso é organização de fluxo de caixa. É você nunca passar perrengue, você está sempre ali com dinheiro em caixa suficiente para você ter suas contas pagas, tá? Sem passar sufoco. Planejamento estratégico. Então, preciso parcelar essa compra? Vou parcelar essa compra? Vou aproveitar desconto à vista? Vou passar no cartão?
Vou pagar à vista? Não sei. Você organizar as suas contas. Tá na hora de eu comprar esse equipamento? Não sei. Olha quantas contas de despesas fixas você já vem vindo e custos parcelados, que inclui dental e protético, para ver se está na hora de você comprar aquele equipamento ou fazer uma nova conta de dental e etc. Tá? Então, a gente organiza nossas contas a partir do momento que a gente tem noção que elas existem. Aproveitar descontos, né? Então, você consegue muitas vezes pagamentos às vistas com desconto, negociações melhores, barganhas melhores. Se você tem um fluxo de caixa organizado, você não tem preocupação com isso. E uma das principais organizações do fluxo de caixa é você controlar seus cartões. Acredito que todas as pessoas que estão aqui, estamos em 37 participantes agora, acredito que a maioria aceita cartão no consultório. Tá tudo bem se você não aceita, tá, gente? Eu não tô falando que tem que aceitar cartão. A única coisa que você tem que fazer se você aceita cartão é controlar se você está recebendo por tudo aquilo que você parcelou, né? Por tudo aquilo que foi parcelado no cartão dos pacientes e, principalmente, se as taxas estão certas. O que acontece muitas vezes é que as maquininhas de cartão, elas mudam as taxas e elas não avisam. Elas simplesmente fazem uma antecipação automática, aumentam taxa e você não está nem sabendo. E às vezes você está pagando uma taxa altíssima, sendo que não há necessidade. E dá para você reduzir essa taxa, tá? Então, controlar cartão, o quanto você tem para receber, se você recebe à vista, se você recebe parcelado, não interessa. Você precisa controlar o quanto você parcelou, está entrando? A taxa que você combinou é que está sendo cobrada? O aluguel que você acordou é o que está sendo cobrado? Se você ou outra pessoa não olham isso, pode ter algumas divergências, tá? Eu vou arranjar um espacinho aqui para eu fazer um desenho. Pronto, aqui nessa parte aqui. Uma coisa importante sobre cartão, tá? Para quem recebe o tratamento à vista, ou seja, o paciente parcelou em... Vou colocar 4 vezes, porque senão eu vou ficar desenhando até amanhã. 4 vezes, tá? Existem 2 formas de você receber isso. Ou você vai receber o valor total hoje ou amanhã, ou seja, em uma vez. Gente, eu me surpreendo como eu desenho mal. Olha isso. Em uma vez, tá? É que eu sou canhota e uso mouse com a mão direita. Então, para desenhar no mouse é péssimo. Ou você vai receber isso parcelado. Quando você antecipa, ou seja, quando você opta por receber aquilo à vista, muito cuidado com as taxas que estão sendo cobradas. Muito cuidado mesmo, tá? Às vezes, o que acontece? Para a maquininha te pagar à vista aqui, ela vai ter que antecipar essas parcelas. Concorda comigo? Beleza. Quando ela antecipa, vamos supor que a gente está falando lá da 10ª parcela. Quando ela joga essa parcela, que teria que ser em janeiro, fevereiro, março do ano que vem, e ela joga para cá, para você receber hoje, ela te cobra um juros, uma taxa. Às vezes, essas taxas podem chegar a 18%, 22%, 23%, 25%. Cuidado com as taxas que vocês estão pagando. Pensa que 25%, 20%, muitas vezes é parte de uma empresa. Então, eu costumo falar que quem paga essas taxas para a maquininha tem um sócio e não uma máquina de cartão. Então, olha lá, a sua maquininha de cartão que te cobra 20% para jogar esse valor aqui para cá e você receber à vista, é o seu sócio. Só que você não descobriu ainda, tá? Porque 20% é muita coisa, tá? Flávia, tem maquininhas que têm taxas interessantes para receber à vista? Tem algumas. A taxa é maior do que quando você recebe parcelado? Com certeza. Tá? Então, às vezes a gente fala de taxas para você receber parcelado, cada parcela no seu mês, de 2, 1,80, 2, 2,10. Agora que a taxa Selic está subindo, as maquininhas estão reajustando algumas taxas, mas 2, 3, 2,5, 1,80, depende do acordo que você faz com a maquininha, tá? E para receber à vista, existem maquininhas hoje em dia que fazem isso a 8%, 10%, já vi 9,5%, já vi algumas com 6,5%, mas eu não lia porque era só para CNPJ, e no meu consultório eu sou pessoa física, tá? Então, só olhem isso. Se você tem esse tipo de recebimento à vista, só olhe quanto de taxa você está pagando. Porque, às vezes, você acha que você está recebendo uma bolada de dinheiro, só que a maquininha ficou com 20% daquilo.
tá? Então, bastante cuidado, se organizem com isso para você não pagar conta que você não precisa pagar, tá bom? Então, deixa eu voltar, tá bom? Uma forma antiga da gente fazer fluxo de caixa é no papel, mas isso aqui, né, gente, já ficou para trás, né? E a outra forma é a gente usar uma planilha. Planilha simples de Excel, que soma o que entrou e debita o que saiu. Essa planilha vai dar lucratividade, retorno sobre capital investido? Não. Ela vai dar o quanto vai entrar, ou seja, o quanto você entrou, né, de dinheiro na sua conta, e o quanto saiu. E aí, eu vou mostrar para vocês como usa, mas você consegue ir acrescentando linhas para colocar mais gastos ou colocar mais entradas, tá? Isso aqui é muito fácil de mexer, mas muito, 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 muito fácil mesmo. E se você ensinar a sua secretária a fazer, ela consegue fazer isso em 5 minutos para você. O importante é você olhar o saldo, o resultado e as provisões futuras, tá? O quanto você tem lá para frente. Se você preenche o seu software odontológico direitinho e ele tem um bom fluxo de caixa, é possível que ele te forneça essas informações aqui, tá? Mas eu gosto de usar planilha, porque eu consigo mexer melhor, eu consigo inserir mais dados, eu consigo colocar observações que em software eu não consigo utilizar. Eu vou enviar para vocês uma planilha, que eu já vou mostrar qual que é, para vocês usarem, testarem. Flávia, eu já tenho no consultório, posso usar essa na vida pessoal? O quanto eu ganho de prolabore do consultório, o quanto eu ganho de porcentagem de atendimento, o quanto eu ganho da faculdade, e colocar todas as despesas fixas da minha vida pessoal? Pode, tá? E você vai ter o quanto você tem de lucro na sua vida pessoal, se você tem lucro, tá bom? E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu já vou para as planilhas, tá, gente? Só para a gente não parar e... Alguém quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, que a gente vai para a precificação agora. Não? Então, vou falar de 2 pilares importantíssimos da gestão. Fluxo de caixa, que é você organizar o que entrou e o que saiu. Isso é uma coisa básica. E básica eu digo, não que eu não estou falando para vocês que isso é básico, porque não é isso, mas assim, é a base para você começar, tá? E aí você vai organizar lá no comecinho que eu falei, a sua vida pessoal e o seu consultório. Os 2 precisam estar equilibrados e você precisa separar as contas. Fechou? Fechou. Agora, pilares da precificação, que é o segundo fator da gestão importante. Afinal, como você vai ganhar dinheiro se você está com problema de precificação no seu consultório? Então, a gente precisa olhar para isso também, tá? Existem outros pilares da gestão? Existem diversos outros pilares que dão a sustentação. Eu trouxe 2 aqui para vocês, que são, digamos assim, para quem está começando, para quem não tem ideia de como fazer gestão, são os principais para olhar por agora, tá? Dentro da nossa precificação, a gente vai incluir, precisa estar a nossa hora clínica, ou seja, quanto custa para o seu consultório existir em 1 hora. Flávia, para que serve isso? Para que calcular a hora clínica? Veja só, se você atende convênio, não estou falando que você atende, dando um exemplo, você atende convênio, e a guia do teu convênio te paga, sei lá, R$40 a limpeza. 60, não sei. E a sua hora clínica, que você vai aprender a calcular, te custa 110, significa que você está tendo prejuízo. Porque se para fazer o procedimento você está recebendo menos do que o que você recebe, do que o seu consultório te custa para existir, alguma coisa está errada. Isso vale também para a gente entender quando a gente atende e não cobra consulta, quando a gente não coloca os retornos, né, no nosso tratamento. Então, por exemplo, você vendeu um protocolo, tá bom, fiz, tá. Quantas vezes esse paciente vai voltar nos retornos? Você colocou isso dentro do seu preço? Porque se ele tiver que voltar 5 vezes, exemplo, 4 vezes, essas 4 horas vão ter que estar dentro desse preço inicial, porque você vai ter horas do seu consultório que vão ter custos, tá? Quando você sabe o quanto custa o seu consultório para girar, você começa a entender um pouco melhor como é que funciona o fluxo financeiro do seu consultório. Significa que você fica toda hora pensando nisso? Não. É uma coisa que você aprende uma vez, você vê, e você vai ter uma noção. Isso não vai servir para mais nada depois que você precificar. Mas você começa a ter ideia do que compensa e do que não compensa fazer, tá? Exemplo, já recebi proposta para ir trabalhar em outros consultórios, para fazer alguns tratamentos,
que o quanto o dentista queria me pagar, não pagava nem a hora clínica do meu consultório. Não compensa eu sair do meu consultório. Compensa eu me dedicar para captar mais pacientes no meu, e não ir para outros consultórios e deixar o meu lá me custando, tá? Nesse caso que não compensava, não pagava, o quanto ele ia me pagar na diária, não pagava as horas que eu ia deixar de atender no meu consultório, que tem um custo, tá? Custos. Dentro do nosso preço, entra o nosso custo. Flávio, o que é custo? Produto. Dental, protético, dentista, tá? Custo, ok? Isso é custo. É quanto te custa para executar aquele serviço. Impostos e taxas de cartão. Isso aqui a gente chama de despesa variável. Impostos, nossos impostos, a gente tem que pagar, não tem como fugir disso. E taxa de cartão, para quem trabalha com cartão, como eu falei, também entram dentro do nosso preço. Flávia do céu, você coloca imposto dentro do seu preço? Coloco, gente, tem que colocar. Por isso que a gente não precisa ter medo de pagar imposto. Porque se a gente precificou considerando os impostos, o seu paciente já pagou por isso. Então, a gente não precisa ficar se preocupando em sonegar imposto, falar para ele que sem recibo é mais barato, e essas coisas que eu já vi diversas vezes e que dão problema lá na frente. Eu sei que talvez ninguém vai querer abrir o coraçãozinho aqui para contar para mim e dividir com a gente, mas eu já várias pessoas conversando particular comigo já caíram na malha fina por conta de problema de recibo. Porque fez melequinha. E às vezes não é naquele ano assim que acontece exatamente. Às vezes é uma coisa que vai acontecer a longo prazo. INSS que não pagou, não recolheu da forma que deveria, porque INSS para pessoa física é obrigatório você recolher no seu consultório. Não existe opção de não recolher, gente, é obrigatório. Não sou eu que estou falando isso, tá? Não foi eu que inventei isso. É obrigatório para pessoa física você recolher INSS. Fala, mas eu já pago a previdência privada, eu já... Não interessa. É imposto obrigatório do dentista, pessoa física que presta serviço para outra pessoa física pagar o INSS. Tem duas opções de você fazer esse recolhimento. Não vou entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muito extenso, mas é obrigatório. E aí, quando cai, eles voltam lá para recolher tudo aquilo de INSS que você não recolheu como uma multa, tá? Já aconteceu, não comigo, mas com colegas meus, de o paciente falar que não precisava de recibo ou esquecer de pedir o recibo, você não lança recibo para os seus pacientes e depois o paciente simplesmente vai lá e lança o pagamento que ele fez para você. E aí isso dá problema depois, você vai ter que corrigir, vai ter que pagar imposto atrasado e etc. Tá? O imposto do dentista pessoa física é mensal, tá bom? Tem que pagar lá o carnê-leão mensal, tá bom? Então, essas coisinhas a gente precisa organizar e isso precisa estar dentro do nosso preço, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu vi aqui no chat o númerozinho crescendo. Não, acho que não. Então, tá bom. Deixa eu fechar isso aqui. E a última coisa que entra dentro do nosso preço, a nossa querida e amada margem de lucro, tá? Não acabou, não acabou. Esse aqui é meu Instagram. Enquanto eu abro a planilha aqui, só para vocês, quem quiser me adicionar, quiser me mandar direct, pode me chamar por lá, que eu respondo. Eu posto algumas dicas de gestão financeira de uma forma bem descontraída, tá bom? Então, é só vocês escanearem o QR Code que vocês caem direto no meu Instagram, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrindo as planilhas aqui. Peraí, desculpa, gente. Alguém estava tentando ler e não conseguiu? Eu vou deixar aqui no cantinho. Enquanto eu abro. Alguém não conseguiu ler o QR Code? Quer ler? Vou deixar mais uns segundinhos aqui só para tomar uma aguinha. Não? Então, tudo bem. Vamos lá. Então, a primeira planilha que eu vou mostrar para vocês, e essa aqui vai levar 2 segundos, é a de fluxo de caixa, tá? Então, aqui vocês podem colocar o logo de vocês, é só deletar, colocar o logo do consultório ou não, pode deletar o meu, tá? E aí, vocês vão colocar o quê? O quanto está entrando de dinheiro no seu consultório, na sua vida pessoal, não sei. Você vai organizar isso. Pode usar uma para a vida pessoal, uma para o consultório. E o doutor Pedro perguntou se quiser fazer uma para o consultório que você atende, também é uma opção. Fica a seu critério,
tá? É só você lançar aqui, colocar o quanto, vamos pôr cartão de crédito. Flávia, esse mês entrou 18.800 no meu consultório de cartão de crédito. Você vai lançar aqui, tá? E aí você pode ir acrescentando linha. Ó, inserir uma linha, e aí você pode ir inserindo linha e acrescentando. Flávia, despesa, você vai começar a lançar aqui. Então, você tem lá o seu aluguel, luz, e aí você vai deduzindo. Então, sei lá, aluguel, 2.200. Luz, 500. E assim vai, tá? E aí a planilha vai dando... Peraí que eu acho que ela... Ah, desculpa, aqui em cima. Ela vai dando o resultado ali de fluxo de caixa, de saldo que você tem. Teoricamente, se você preencher tudo certinho, isso vai bater com a sua conta, tá? Porque se você colocar todas as entradas e preencher todas as saídas, isso vai coincidir na sua conta, tá bom? E você consegue ter uma organização melhor das suas entradas. Flávia, quero usar para minha vida pessoal. Então, você vai usar para sua vida pessoal. Você pega uma cópia da planilha e aí você vai colocar lá o seu Prolabore, que você recebe do seu consultório, porcentagem dos seus atendimentos, tá? E aí você vai colocar aqui o aluguel da sua casa, a sua luz e assim vai, tá bom? E aí você vai ter uma organização do seu financeira da sua vida pessoal também. Aqui embaixo tem um lugar para vocês começarem a colocar o dinheiro para fazer reserva de emergência. Então, ver quais são as despesas fixas, e você pode ir lançando aqui que você vai guardar, por exemplo, R$ 1.200 por mês para construir sua reserva de emergência. Exemplo, tá? E você coloca aqui também, que aí ele já vai calcular para você aqui certinho, tá bom? Essa aqui eu vou mandar para vocês, essa é bem simples, tá? Talvez vocês já até tenham... Deixa eu só fechar a planilha para a gente poder abrir a outra, que deu uma travadinha aqui. Pronto, agora sim. E essa aqui é a nossa queridinha de precificação. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Vou puxar bem aqui para o lado. Bom, então, na nossa planilha de precificação, como é que vocês vão começar a preencher a planilha, tá? A primeira coisa aqui é a gente descobrir nossa hora clínica. Então, vocês vão colocar os meses de atendimento no ano. Flávia, seu ano é diferente do meu? Tem uns meses? Não, é que um mês eu tiro férias, emenda de feriado, então um mês eu não atendo, tá? Não significa que eu viajo por um mês, mas eu deixo 11 meses aqui de atendimento, um mês de férias, tá? Dias de atendimento no mês é o quanto você atende na média. Flávia, esse mês eu atendi menos que o mês passado, eu preciso vir aqui mudar? Não, não precisa, é uma média. Todo mundo sabe mais ou menos quantos dias atende no mês. Já fica o insight. Quanto menos você atender no mês, mais cara vai ser a sua hora clínica. Afinal, as suas despesas fixas, elas vão continuar existindo e você vai ter menos horas para atender, e, consequentemente, a sua hora clínica é cada vez mais cara, tá? Então, só um insight. E aí você vai colocar, eu atendo segunda, quarta e sexta, eu atendo terça e quinta, eu atendo todo dia, sei lá. Vê uma média de quantos dias você atende no mês. Horas produtivas por dia, também uma média. Ah, Flávia, na maioria das vezes eu atendo 6 horas por dia. Na maioria das vezes eu atendo 8 horas por dia. Atendo 4 horas por dia. Atendo 4 num dia, 4 no outro. Vê a média de horas trabalhadas, tá? Nesse exemplo aqui desse consultório, eu tenho 99 horas produtivas mensais, tá? Aqui embaixo são as despesas fixas. Então, eu deixei vários exemplos aqui de despesas fixas que existem no nosso consultório. Flávia, o que é despesa fixa? Só um minuto. Oi. Tá bom. O Marcos, o Pierce, você Tá. quer compartilhar alguma coisa? Pierce? Espera aí, Marcelo, é que eu estava escrevendo e eu estou no celular. Eu utilizo um aplicativo que chama CoinKeeper. Já deve fazer uns 10 anos. E ele basicamente ele faz mais ou menos o que ela está mostrando aí nas planilhas, só que assim é um aplicativo no celular mesmo. E aí a pergunta, acho que de um outro aluno aí, ele falou quanto custa. Eu acho que eu paguei na época, acho que foi $12 uma vez só. Tá? Mas assim, é uma forma muito mais simples, né? E assim, ele não
é um aplicativo mais assim para contas pessoais, mas você consegue também fazer para uma planilha. Ele te dá gráfico, pizza, né, tudo mais. Legal, depois eu vou ver esse aplicativo para conhecer também. Eu uso um de controle de fluxo de caixa pessoal, que é vinculado à minha conta. Mas não é esse, eu vou ver esse daí para ver como é que funciona, tá? Essa planilha eu vou mandar para vocês, tá bom, gente? Então, só esperar acabar a aula, eu já disparo ela para vocês aqui. Então, aqui eu deixei vários exemplos de despesa fixa. Exemplo, Prolabore, empregados, funcionários, contabilidade, água, luz, telefone, etc. Aqui vocês vão observar que eu coloquei uma média de gastos, tá? Ou seja, o CRO aqui tá 22,43, tá? 22,43. Flávia, significa que seu CRO custa isso? Não, eu peguei a média, o valor anual e dividi por 12. Por que por 12? Porque eu quero saber a hora clínica. Eu não estou fazendo lá tudo mensal, então a gente vai dividir por 12. Aqui está escrito, para você não ter dúvida. Está escrito, despesa fixa é tudo aquilo, né? Você vai colocar as despesas fixas, que são tudo aquilo que fazem o seu consultório funcionar, que não depende do faturamento, dividido por 12, tá? Então, vamos lá. É que aqui já está a cola, né? Mas, deixa eu pensar aqui. Material de limpeza é uma despesa fixa? Você pode me responder. Sim. É uma despesa fixa, exatamente, tá? Por mais que ela não aconteça todos os meses, ou o valor varie, ela é uma despesa que não está relacionada ao seu atendimento, tá? Ela é uma despesa que está relacionada ao funcionamento do seu consultório e não está relacionada ao atendimento clínico em si. E se você faturar 20 mil a mais esse mês, seu material de limpeza não vai aumentar ou diminuir na mesma proporção, tá? Então, essa é a definição de despesa fixa. Você vai lançar todas as despesas fixas aqui, tá? É bem rápido, gente. Você fez isso uma vez, não vai fazer mais, tá? E isso aqui, assim, é sentar, fazer, acabou, não preenche mais, tá pronto, e eu vou mandar essa planilha para vocês. Descendo aqui, você vai colocar a sua alíquota de imposto, tá? Então, se você é pessoa física, você coloca a alíquota da pessoa física. Se você é pessoa jurídica, você vai colocar a alíquota da pessoa jurídica. Se você não faz ideia, deixa essa por enquanto, depois você mexe nisso, tá? Só para poder calcular o preço final do seu tratamento. Só que em cima, ó, gasto fixo por hora, tá dando 110,78 centavos, tá? Esse é o custo para esse consultório existir, considerando todas as despesas fixas que esse consultório tem, né? Ou seja, tudo que faz aquele consultório girar, dividido pela quantidade de horas que essa pessoa tem para atender, disponível para atender. Por isso que quanto menos você atende, mais cara é sua hora clínica. Afinal, suas despesas fixas, elas vão continuar existindo, tá? Olha só qual é o problema da gente superestimar o Prolabore. Então, vamos colocar aqui que eu quero um Prolabore de 20 mil. A gente aumenta a nossa hora clínica por um valor maior, e isso não é o quanto você tem que cobrar no seu tratamento. Isso é apenas a hora do seu consultório. A partir daí, a gente vai definir nosso preço, tá? Então, cuidado quando a gente superestima nosso Prolabore, porque às vezes o seu preço pode ficar muito caro. Por isso que o Prolabore é uma coisa que a gente precisa definir, manter estável, mexer no máximo uma vez por ano, aumentando um pouquinho, mas a gente não pode viajar na maionese, porque senão o seu consultório não vai te pagar isso, tá? Margem de lucro, aqui a gente coloca a margem de lucro desejada, sugestão mínima 30%, você pode colocar um pouco mais, 30%, 35%, 40%, 50% de margem de lucro, é só apagar isso aqui e arrumar, tá? Colocar a margem de lucro que você deseja receber naquele procedimento, tá bom? E aí aqui você tem o preço final do tratamento mesmo. Então, tempo de atendimento em minutos. Se a gente calculou a hora clínica, não calculou? Sim, Flávia. Então, se eu faço uma consulta e uma profilaxia em 1 hora, exemplo, tá, gente? Um exemplo básico aqui. Eu vou colocar aqui 60 minutos, tá? Automaticamente a planilha já trouxe a minha hora clínica lá de cima, e aqui eu vou lançar os custos de produto. Vamos supor que para fazer uma profilaxia eu tenha, sei lá, R$35 de custo. Considerando máscara, gorro, luva, babador, pasta de borracha, ponta, pasta profilática, propé, avental descartável, enfim, tudo que vai de custo para aquele serviço, tá? Olha rapidinho, pega lá uma média dos seus custos. Aqui tem até um exemplo, ó, que eu deixo a planilha, né, que custa, ó, luva de procedimento, quanto custa, guardanapo, aí você vai destrinchando e consegue chegar no custo, deixa eu só aumentar aqui, consegue chegar no custo daquele procedimento para ser executado, tá bom?
R$ 35 de custo. Olha só, automaticamente a planilha já dá o quanto você tem que cobrar, no mínimo, naquele procedimento, tá? Então, você consegue saber se isso está dentro ou não da sua realidade. Vamos lá mexer no Prolabore de novo? Vamos colocar aqui um Prolabore de 10 mil. Opa. Vamos usar mais. Ó, vocês viram que o valor ele já reduz consideravelmente. Então, vocês viram como a gente mexer em algumas coisas, a gente consegue ter variações de preço, tá? E aí você consegue saber se seu preço dá para aumentar, dá para diminuir, se está dentro do que precisa. Diminuir não, né? Ninguém vai diminuir preço, mas assim, se de repente se você vê que aquele paciente tá mais difícil de fechar e você sente que se você oferecer um descontinho maior, ele fecha, exemplo, você consegue saber aonde você vai trabalhar. Tá? Então, você vê que aquele paciente que quer um desconto maior, você pode mexer um pouco na sua margem de lucro, você pode conversar com ele mediante o pagamento à vista, e aí você vai reduzir sua taxa de cartão, tá? Então, deixa eu agora voltar aqui para... Peraí, se precisar, eu volto a compartilhar com vocês. Vocês estão me vendo grande agora? Estão vendo meu rosto maior? Acho que estão, né? Não. Então, pessoal, a gente... Você tá... Oi. Tá certo agora? Agora sim. Tá certo. Sim. Então, pessoal, vocês conseguem ver que com a planilha de precificação a gente consegue mexer para mais, para menos. Não que você vai baixar seu preço, mas aí você fala, não, esse procedimento eu já estou cobrando muito mais do que isso. Meu lucro está maior. Você consegue ter noção da sua realidade e se o procedimento deu ali, que você tem que cobrar, vamos supor, deu que eu tenho que cobrar 526 na profilaxia, né? É que eu aumentei o Prolabore. 326. Flávia, eu cobro 600. Tá bom, será que você não consegue cobrar um pouquinho mais? Não, vou deixar 600 mesmo. Legal. Flávia, não cobro 350 na profilaxia. Eu cobro 300, eu cobro 250, sei lá. Tem que aumentar. Vai ter que mexer de algum jeito. Vai ter que aprender a trabalhar na planilha ou você vai ter que tentar reduzir custos de alguma forma, sem ser em material, né? Porque a última coisa que a gente tem que mexer na qualidade do nosso material para poder reduzir seus custos e você ter, dentro daquele preço que você cobra, o seu lucro. Senão você está tendo lucro reduzido ou prejuízo, tá? Então, que eu costumo falar, brincar com essa planilha é interessante para você ter noção daquilo que você está cobrando, se está dentro do esperado ou não, tá? Se está dentro da sua realidade ou não. Quanto menos você atende, mais caro você tem que cobrar. Porque você tem horas, você vai ter, aquelas suas despesas do seu consultório vão ter que ser diluídas naquelas horas poucas que você atende. Quanto maior as suas despesas fixas, mais caro você tem que cobrar. Então, é muito variável de consultório para consultório. E mesmo que o seu vizinho de porta tenha basicamente as mesmas despesas fixas que você, só se você varia o horário de atendimento, você já tem diferença de preço que você precisa aprender a calcular. Flávia, mês que vem eu vou tirar folga. Eu preciso precificar meus tratamentos todos? Não, gente, não é para ficar mudando isso toda hora. Você vai fazer uma vez, vai preencher, vai entender como funciona. A partir daí, você vai ter uma média. Vou fazer especialização, vou fazer doutorado, vou ficar 4 anos atendendo, sem atender de sexta-feira. Quero folga na sexta-feira, fui contratada na faculdade e não vou atender de sexta-feira. Você vai ter que reduzir a sua hora clínica lá, não vai? Você não vai ter que tirar as horas? Vai aumentar a sua hora clínica. Vê o quanto vai mexer no seu preço. Será que vai precisar mexer no preço? Sim ou não? Às vezes vai precisar mexer no preço, tá? Então, bastante cuidado com essas mudanças de preço, com essas... às vezes a gente se desespera por causa do preço da luva, né? Em 2020, as nossas luvas ficaram absurdamente caras. Gente, se você jogar na planilha ali, você vê que aumentou, acho que, no máximo, 8, 10 reais por procedimento, pelo aumento da luva. Porque a gente usa 4, 5 luvas no procedimento, 6 se você tiver auxiliar, 8 se você for mais trocar de luva várias vezes, repercutiu 8, 10, 12 reais no procedimento, e a galera desesperada porque a luva estava cara. Era só entender da organização financeira que estava tudo bem. Significa que eu fiquei feliz de pagar 150 reais na caixa de luva, sendo que a gente, meses antes, pagava 20, 25? Não fiquei feliz. Mas dá tranquilidade.
Então, a gente entender como funcionam nossas contas, nossas finanças, nosso consultório, nos dá tranquilidade para a gente ter melhores resultados e obter melhores resultados financeiros, tanto na vida pessoal como na vida do consultório. Vou colocar meu Instagram aqui para vocês, quem ainda não conseguiu, tá? E aproveito para encerrar por aqui a minha aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido de uma forma leve um conteúdo que muita gente acha muito chato. Realmente, no começo, eu também achava muito chato, mas eu espero que isso desperte um pouquinho da curiosidade de vocês para ir atrás, para entender, para começar, porque nunca é tarde para começar. O importante é que a gente tem que entender que dá para melhorar, e a gente consegue melhorar nossos resultados só tendo um pouquinho de paciência. Obrigada, doutor Marcos, obrigada, Marcelo, obrigada, Hélio, obrigado, o Edward, que fez pergunta, todos vocês que interagiram aí, todos que estavam aqui me assistindo, 40, 43 pessoas, 37. O Hélio quer perguntar, eu acho. Pode perguntar. Doutora Flávia, obrigado, hein, pela excelente aula, né? Obrigado. Obrigada a você. Eu estava dando banho em filho, eu perdi a grande dúvida que eu vivo, acredito que a maioria dos colegas aqui também. Eu tenho 3 fontes de renda, né? A principal é o consultório, eu tenho um vínculo de servidor público, eu trabalho no hospital do estado aqui em São Paulo, Tá. e recebo de pacientes de convênio que operam em hospital, eu tenho e assisto pacientes, colegas dentistas também. Tá. A minha fonte principal é o consultório. Como é que eu divido, sendo a minha pessoa física da minha PJ, eu tenho PJ também no consultório, Tá. sendo que a minha 90% da minha renda é o consultório. Tá. Né? O seu consultório, como é que você separa? Sim. O hospital, você leva material do seu consultório para o hospital? Só para eu entender, custo? Não. Tá, ótimo, perfeito, mais fácil ainda. O seu hospital, o hospital que você atende, os consultórios que você presta serviço, faculdade, qualquer lugar que você trabalhe, fora do seu espaço de atendimento, fora do seu consultório, é uma coisa. Esses salários, eles podem estar misturados com a sua vida pessoal. Tá? Afinal, no hospital, você tem poucos custos, né? Você não tem uma empresa ali. Você, basicamente, é um salário que você recebe pelo serviço que você presta. Então, isso tá tudo bem, tá misturado ali na sua vida pessoal, essas outras entradas, tá? Consultório, que você me falou que é a sua principal fonte de renda, vai ficar sozinho, funcionando numa conta corrente sozinha. O dinheiro do hospital, o dinheiro do consultório, o dinheiro de outros consultórios, o dinheiro da faculdade, o dinheiro da sua esposa não entra dentro dessa conta do seu consultório. Não entra e não vai entrar, tá? Ele vai viver e ser autossuficiente, ele vai pagar as contas dele, tudo do consultório. E todas as contas do consultório têm que ser pagas com conta do consultório, tá? Tá bom, Flávia, mas aí como eu vivo na minha vida pessoal? Da sua conta do consultório, você vai transferir para sua conta pessoal, que pode estar junto com o dinheiro do hospital, com o dinheiro de faculdade, um prolabore do seu consultório, ou seja, você é dono da sua empresa, todo dono de empresa tem um prolabore. Eu acredito que por você ser pessoa jurídica, você já deve ter um prolabore descontado por conta isso. Esse prolabore vai para sua conta, tá? Só cabe você ver se ele está adequado ou não para sua realidade. Uma porcentagem dos seus atendimentos que você executou no seu consultório. Você atende senta no mocho ou não mais? Sim. Ótimo. De tudo que você vender e você atender, Flávia, eu atendo todos os pacientes do meu consultório, sou eu, ninguém mais. Tá bom, então você vai tirar 30% como sugestão do que você atende do bruto, tá? Tem alguns dentistas que gostam de tirar os custos. Eu confesso que eu não tiro, tá? Eu faço 30% do bruto, tá? Flávia, mas eu sou especialista, 30% não é muito pouco? Não é, tá? Porque você já tem o seu prolabore, o seu consultório, se você faturar bem, 30% para viver sua vida pessoal vai estar show de bola, tá? Flávia, posso pagar um pouquinho a mais? Pode, mas não extrapola muito, principalmente se você tiver outros dentistas trabalhando para você, tá? Para você não gerar muitos custos para o seu consultório.
30% eu acho uma sugestão maravilhosa para começar. 30% automaticamente lá, todo dia 5 do mês, você olha quanto você faturou no mês anterior e fala, 30% dá 50 mil. Conta, pessoal. E anualmente ou semestralmente, você vai fazer uma retirada de lucro do seu consultório. Afinal, uma pergunta que eu recebo muito é, tá bom, Flávia, o meu consultório tá lá, tá pagando as contas dele, eu tô precificando direitinho, tá tudo maravilhoso, e aquele dinheiro lá vai ficar fazendo o quê? Vai viver para sempre lá? Não, você vai deixar um pouco no consultório, mas anualmente ou semestralmente, você tira uma porcentagem de lucro. Pode ser 10, 12, 15%, até 20% do lucro, só que veja só, do ano, né? Não é do lucro total do consultório, porque senão você pode tirar muito dinheiro e aí seu consultório fica sem caixa, tá? Mas, resumidamente, a sua vida pessoal, ela vai vir de a sua renda pessoal, ela vai vir de 3 fontes do seu consultório. Essas 3 que eu te falei. Ah, eu tenho outras fontes de renda extra. Hospital, faculdade, maravilha. Mais dinheiro para você na sua vida pessoal. O que não pode é o dinheiro do hospital, do convênio lá que você atende os pacientes, que você opera os pacientes, entrar dentro do dinheiro do seu consultório. Ou o dinheiro... A sua esposa é dentista? Ou o dinheiro que a sua esposa recebe dos atendimentos dela está dentro da sua conta pessoal, tipo, tá uma mistureba. O ideal é que esteja separado. Tá? Restrito a conta PF do consultório. Tá ok. Exatamente. Tá? Okay. Exatamente. Minha esposa é endodontista, nós trabalhamos juntos. Maravilha, que delícia. Meu marido não é dentista, às vezes eu falo que eu gostaria que ele fosse, porque, né, a gente gosta de conversar, mas ele ele é educador físico, tem academia, então é outro ramo. Muito obrigado. Nada, Muito obrigado. Obrigada a você, doutor. Boa noite. Obrigado. Eu vou mandar as planilhas, posso mandar no grupo ou eu mando para você, Marcelo, e você compartilha? Como é que a gente faz? Se você pudesse mandar no grupo do WhatsApp... Posso parar lá, então? Pode, por favor. Perfeito. Seria excelente. Eu queria saber se eu podia mandar o material, aí eu mando lá e vou colocar... Eu vi que alguém pediu meu telefone também, eu vou colocar o meu telefone e vou colocar meu Instagram, que aí, se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar lá no direct ou no próprio WhatsApp, que vocês acharem melhor. E, assim, não é objetivo necessário do grupo, né? Mas eu já adianto que a Flávia ela tem um excelente curso, né? E que quem quiser saber mais, né? Através do WhatsApp, Instagram dela, vocês podem fazer o curso e ter tirar maiores dúvidas, assim como eu. Eu confesso que eu sou tô meio relapso com isso, porque eu tô trabalhando em outras frentes também, mas é muito bom, vale a pena, tá? E agradeço muito, acho que todo mundo, pelo que eu vi aí, gostou bastante, e você participou do simpósio, eu adorei, e por isso mesmo que eu falei assim, não, eu tenho que chamar a Flávia para dar uma palestra lá, porque é muito bom, tira muitas dúvidas. Parabéns, Flávia, muito obrigado. Obrigada a você, doutor, pelo convite. Assim, é uma honra mesmo estar falando aqui, falando para você, para os seus alunos, para os seus colegas. Eu fico muito feliz e me sinto lisonjeada, né? Assim, às vezes bate até uma insegurança, fala, meu Deus, será que eu sei? Será que eu vou conseguir me comunicar bem? Será que eles vão entender o que eu estou falando? Mas acredito que tenha dado para explicar bastante coisa para vocês aí. E quem tiver dúvida pode me perguntar. E foi um prazer estar aqui essa noite com vocês. Prazer foi nosso. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Então, pessoal, então vamos encerrar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né? Vamos encerrar. Espero acho que todo mundo gostou. Eu adorei, né? E boa noite a todos, então. Ok, muito obrigada. Um abraço para todos vocês. O Edward está perguntando qual o grupo do WhatsApp. Edward, é o grupo que o Dr. Marcelo enviou o link para a aula, eu vou mandar lá. Eu perguntei para ele se eu podia mandar o arquivo lá, eu vou mandar lá, é o mesmo grupo. Será que ele está no grupo? Acho que está, né? Sem dúvida nenhuma, desde que ele vai trabalhar. Eu recebi através de outra pessoa. Quer compartilhar o link com ele do WhatsApp? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Comprometeu, tem que... Peraí.
Eu não sei se eu consigo convidar para o WhatsApp. Eu acho que não, acho que tem que ser só você, porque você que é o administrador. Tá. Bom, seria... Deixa eu ver agora como é que faz isso. Ele colocou o telefone dele aqui, ó. Eu vou te mandar o telefone dele, aí você adiciona ele e coloca ele no grupo. Tá bom, legal. Tá bom? Ele já colocou o telefone dele aqui, eu vou copiar e colar, e aí você já consegue colocar ele no grupo. Perfeito. Excelente. Tá bom? Ok. Obrigada. Eu vou mandar lá as planilhas no grupo, tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.